Boa noite, meus irmãos. É com muita alegria, com muita satisfação que estamos aqui reunidos, dando continuidade aos trabalhos da Sociedade Espírita Simão Pedro, e vamos hoje tratar do capítulo do Evangelho que tem o título Amai os vossos inimigos, no capítulo 12, Amai os vossos inimigos. Sejam todos bem-vindos às redes sociais que transmitem esse trabalho, essa conferência desta noite. E estamos aqui, então, à disposição da espiritualidade para dar início ao nosso trabalho. Meus amigos, nesse momento que nós passamos por tantas dificuldades, assim, né, do ponto de vista da nossa saúde, da nossa imunidade, enfim, não é? Que todos, né, que estão aqui, os que não estão no presente momento, mas aqueles que assistem, enfim, todos nós sabemos as grandes dificuldades que estamos passando, mas também recebendo da espiritualidade apoios, auxílios que nos fazem passar por isto com dignidade, com grandeza, com sabedoria. Esse é o grande momento. E esse capítulo de hoje, Amai os vossos inimigos, é um capítulo que fala bastante a todos nós, porque quem de nós, né, já não teve... Nós dizemos aos nossos inimigos, mas nós também somos, não é? Às vezes, muitas vezes, colocados no papel de inimigos também, né? Ou nos colocamos assim, pelas nossas dificuldades, pela nossa ainda uma falta de compreensão das coisas, uma maturidade emocional que muitas vezes nos falta, e por isso nos colocamos dessa forma, né? Como aqueles outros também. Mas muitas vezes nós não temos assim, nós dizemos, não, eu não tenho inimigos. Tem alguns que não gostam de mim, que não simpatizam, ou que eu não simpatizo, enfim, não é? Mas ter inimigos já é uma coisa mais complexa, né, gente? É coisa muito difícil. Mas existe, né? Porque nessa nossa existência de encarnados, nós fazemos algumas coisas que ferem os outros, né? E que também os outros nos ferem e causam esses distúrbios emocionais, essas coisas que pode até cair numa patologia, numa doença, que essa coisa de odiar os outros, de ter sentimento de vingança, ter sentimentos que rebaixam o homem, a gente às vezes não domina, né? Porque não tem ainda o estofo moral, espiritual, para que não aconteça isso, né? Muitas vezes nós resvalamos. Mas aqueles que já têm um encaminhamento, que já têm a visão do Cristo, que já conhecem, não é, as coisas espirituais, já conhecem as vivências espirituais, são mais capazes de vencer essas barreiras, né? E aqueles que não têm se atiram, então, nesses desvarios, nessas loucuras, né, que fazem com que as pessoas se tornem profundamente agredidas, violentadas, por terem sentimentos de vingança, sentimentos de ódio. Neste capítulo, Amai os vossos inimigos, ele fala em pagar o mal com o bem. Os inimigos desencarnados, se alguém vos bate na face direita, apresentar-lhe também a outra, instruções dos espíritos, a vingança, o ódio, o duelo. Bom, nós aprendemos aqui pagar o mal com o bem, né? É o que diziam aqueles antigos. Aprendeste que foi dito: amareis o vosso próximo e odiareis os vossos inimigos. Isso era na lei de Moisés. E eu vos digo: amai os vossos inimigos, fazei o bem àqueles que vos odeiam e orai por aqueles que vos perseguem e vos caluniam, a fim de que sejais filhos do vosso Pai que está nos céus, e que faz erguer o sol sobre os bons e sobre os maus, faz chover sobre os justos e os injustos. Porque se não amardes senão aqueles que vos amam, que recompensa disso teríeis? Os publicanos não fazem também o mesmo? E se não saudardes senão os vossos irmãos, que fazeis
nisso mais que os outros, os publicanos não o fazem também. Eu vos digo que se a vossa justiça não for mais abundante que a dos escribas e dos fariseus, não entrareis no reino dos céus. Então aqui é uma lição importante para nós, né? Nós sabemos que não é fácil fazer o bem àqueles que nos odeiam, àqueles que nos destratam, àqueles, enfim, que nos perseguem, que nos caluniam, enfim. Mas o que Jesus fez? Nós temos o Cristo como nosso modelo, não é? O Cristo é o nosso modelo. Aí as pessoas podem dizer, mas eu não sou como Cristo, eu não tenho a mesma envergadura, eu não tenho o mesmo conhecimento, o mesmo amor, o mesmo afeto, enfim. Não é o mesmo, mas nós temos um modelo e esse modelo há de nos servir para que a gente possa, pelo menos, copiar alguma coisa, seguir por esse caminho. E essa é exatamente aquilo que ele veio nos trazer, né? Aquilo que Jesus veio nos trazer é exatamente isso, né? É trocar o ódio pelo amor, trocar o mal pelo bem, né? Essa é o grande caminho, é o grande foco do trabalho do Cristo, né? Ele foi sacrificado, ele foi caluniado mais do que qualquer um de nós, foi crucificado, deu a sua vida, deu, enfim, tudo em favor daquele momento e daquela necessidade que a humanidade tinha de se refazer, porque havia muito ódio, muito rancor, olho por olho, dente por dente. As pessoas se matavam por qualquer coisinha, faziam sacrifícios com os corpos, enfim, né? Então ele vem trazer esse encaminhamento, essa mensagem, mais do que uma mensagem, uma modificação na forma, na conduta das pessoas, na forma de viver, para nos tirar daquele fosso, né, profundo de tantas maldades, de tantas ignorâncias e, enfim, tantas coisas. E vejam que já se passou tantos e tantos, né, anos, tantos milênios, né, mas ainda não conseguimos totalmente. Existe uma boa parte da humanidade que já conseguiu vencer isso, né? Muitos já são diferentes, já conseguem não fazer o mal e fazer o bem, né? Olhar aquele que tem sentimentos de vingança, de ódio, de rancor, como um irmão desequilibrado, um irmão desajustado, um irmão doente, né? Mas ainda há uma parcela muito vingativa, que tem muito ódio no coração, que tem muitos sentimentos assim rebaixados, que não ajudam, né? Então são a esses que nós temos o dever, né, de trabalhar, porque Jesus veio exatamente para isso, para fazer uma mudança geral. Não foi para uns que ele veio, ele veio para todos, para atender a todos. Por isso que ele disse: se não amardes senão aqueles que vos amam, que recompensa tereis, uma vez que as pessoas de má vida também amam aqueles que as amam? Né? As pessoas de má vida, aqueles que são maus, também amam aqueles do seu grupo ali, e se trocam, e se ajudam, enfim, né? Mas se nós não amarmos aqueles que nos caluniam, que nos perseguem, que nos odeiam, que têm sentimento de vingança, nós não podemos avançar, porque nós vamos nos igualar, né? Se a pessoa retribui da mesma forma, com as palavras, gestos, atos, com relação àqueles que a prejudicam, ela é igual, não é? Não há diferença, não é? O pai não pode cobrar do filho uma coisa que ele não faz, ele tem que ser o exemplo, né? E o filho tem que tomar aquilo como exemplo, né? Aquela bondade, aquela atitude digna, enfim, que o pai tem, para que ele possa avançar. Porque se ele diz uma coisa e faz outra, né? Aquela história, né? Faz o que eu mando, mas não faz o que eu faço. Então está totalmente equivocado e errado. Não foi isso que o Cristo veio nos mostrar. É difícil, vocês vão dizer, mas não é bem assim. Não, realmente não é bem assim, né? Porque há muita dificuldade, é muita diferença entre nós encontrarmos um amigo e um que não nos quer bem, um que nós sabemos que tem prevenções, que tem ódio, que tem sentimento de vingança,
Nós sabemos bem que é bem diferente, né? O sentimento que nos move. Mas, na medida que nós vamos compreendendo, nós vamos trabalhando com isso, nós vamos vendo de que é possível até transformar aquela criatura tão indiferente, com sentimentos tão difíceis, né, com relação a nós, de que ele pode mudar, ele pode se transformar e pode realmente, né, provavelmente não existe assim, né, quando as coisas são muito profundas, são de muito tempo, elas não ficam assim bem aparadas, mas elas ficam amenizadas pelo menos, né? As pessoas conseguem amenizar o sofrimento, as suas dores, o seu olhar, não é? Com relação a esses que não são os nossos amigos. Ele diz: se o amor ao próximo é o princípio da caridade, amar os inimigos é a sua aplicação sublime, porque esta virtude é uma das maiores vitórias alcançadas sobre o egoísmo e o orgulho. Então, porque Jesus sabia que nós tínhamos muitas dificuldades, né? Muito orgulho, muita vaidade, muito egoísmo, não é? Não abrir a mão para fazer nada, não dar uma palavra, não oferecer nada a ninguém. Ele conhecia bem o nosso íntimo, né? Porque são espíritos que estão, muitos ainda, num processo de evolução. Nós estamos num processo de evolução, todos nós, não é? A gente acha que está muito bem, eu já estou muito bem, faz tantos anos que eu estou na doutrina espírita, que eu isso, que eu aquilo, não sei o quê. De repente a gente se pega pensando, talvez não tendo a atitude, mas pensando coisas que já eram para ter desaparecido da nossa mente. E não é bem assim. É para ver como a gente tem fraquezas ainda, né? Mas essas fraquezas vão sendo dominadas. Entretanto, equivoca-se geralmente sobre o sentido da palavra amor nessa circunstância. Jesus não quis dizer por essas palavras que se deve ter pelo inimigo a ternura que se tem para com um irmão, com um amigo. Porque a ternura, a amizade, um bom relacionamento, ele exige confiança, supõe confiança. Como que nós vamos amar plenamente uma pessoa em quem nós não confiamos? Que nós sabemos que sempre ela está com segundas intenções, que ela pretende sempre fazer alguma coisa para nos desagradar, para nos prejudicar, enfim. Então, o amor, a ternura, a amizade, ele supõe confiança, né? Mas ele disse que Jesus não falou que nós iríamos abraçar e sairmos assim, ignorando tudo que acontece. Não é bem assim, porque nós não conseguimos ainda, né? Nós não vencemos ainda essa etapa. Vamos vencer, mas se já nós não desejarmos para aquele que se diz nosso inimigo nenhum mal, que não desejarmos para ele nada que o prejudique e ficarmos felizes até, contentes quando alguma coisa boa lhe acontece, nós já avançamos muito, né? Já conseguimos muito. Já não temos assim, não estamos assim no fundo do poço, nós já estamos lá na metade, né? Já estamos avançando. Já não retribuir e não fazer as mesmas coisas já é um grande avanço. Esse sentimento de aproximação resulta de uma lei física, da assimilação e da repulsão dos fluidos. Quando nós chegamos num ambiente bom, num ambiente em que há a amizade, que há ternura, que há desejo de crescimento, de evolução, nós já sentimos, a gente sente plenamente, né? Porque todos nós somos sensitivos, né? Nós sentimos assim que aquele é um lugar ideal, aquele lugar é bom. Mas quando nós encontramos um lugar ou pessoas que não sintonizam com esses sentimentos, também sentimos uma coisa diferente. Sentimos um aperto no coração, não é agradável, não é bom, não é aquilo, já não nos... Isso é o que ele chama, né, da lei da física, da assimilação e a repulsão dos fluidos. O pensamento malévolo dirige uma corrente fluídica cuja impressão é penosa. O pensamento benevolente nos envolve em um eflúvio agradável. Claro, né, gente? Vocês chegam na casa de vocês, junto com as pessoas que vocês querem bem, que estão bem, né? Já sente, né? Sente aquela vibração boa. Ou, se alguém não está bem, também já percebe aquilo, né? O que aconteceu? Tem alguma coisa aqui que hoje não está, né? Não está sintonizando bem. Nós sabemos isso, né?
na convivência com as pessoas, nós sabemos quando as pessoas estão bem e quando elas não estão, mesmo que muitas vezes a pessoa esconda, não demonstre, mas é como se saísse pelos poros, pelo corpo da pessoa, né? Fluidos que denunciam isso. Amar os inimigos não é, pois, ser para com eles uma afeição que não está na natureza, porque o contato de um inimigo faz bater o coração de maneira bem diferente de um amigo. Claro, né? Uma pessoa que nós queremos bem, que é nosso amigo, que, né, a gente se aproxima, tu tem uma satisfação imensa de estar junto, né? Mas aquele que não é, nós temos que fazer força, né? Nós temos que nos esforçarmos, nós temos que tirar lá do nosso íntimo pensamentos, ideias, alguma coisa assim que nos afaste de qualquer uma negatividade com relação a ele, né? É bem assim. Então essas lutas que nós temos, que são lutas íntimas, que são lutas que depois vêm assim para a presença daqueles que estão ali conosco, bons ou maus, elas nos mostram bem como que estágio nós estamos, né? Tem pessoas que convivem mais ou menos bem ou bem até com esses sentimentos assim, mas tem outros que têm repulsa, que não conseguem conviver assim tranquilamente com isto, né? Ah, não, eu não vou lá porque eu sei quem é que vai estar lá, fulano, beltrano, então já não vou. Então isso revela que nós vamos vencer isso pouco a pouco, não é? Amar os inimigos é um absurdo para o incrédulo, aquele a quem a vida presente é tudo e não vê no inimigo senão um ser nocivo perturbando a sua tranquilidade. As pessoas que não têm a visão da pluralidade das existências, da reencarnação, então ele só veio o momento agora. Então é como se tudo terminasse ali. Nós sabemos que não. Nós sabemos que não, porque os nossos inimigos, eles não estão só aqui encarnados, não, eles estão desencarnados também. Aqueles com quem vivemos em outras vidas, com quem tivemos relacionamento, vivências que não foram muito agradáveis, mas que fizeram com que a partida, né, a partida para a pátria espiritual não os afastasse, né? Não os afastasse desse sentimento que levam consigo, né? Porque o fato de desencarnar não significa que tudo passou, né? Desculpe, mas a garganta vai secando um pouquinho. Então, meus amigos, nós, os espíritas que já conhecem e que já têm a visão da reencarnação, que já adotaram como princípio de vida a relação com a espiritualidade, tanto na nossa vida diária, não só na casa espírita, fora da casa espírita, onde for, que nós temos a presença dos espíritos conosco, nós sabemos que a vida não termina aqui, né? Não termina no túmulo ali, mas há continuidade, que nós continuamos. E aqueles que partem daqui com sentimentos amorosos, continuam amorosos. Os que partem com sentimentos de vingança, de ódio, enfim, também continuam. Não que eles não vão melhorar, vão, mas isso não passa da noite para o dia. Não é o fato da gente mudar para a pátria espiritual que tudo se modifica, não é bem assim. Nem todo mundo vai para o céu como a gente pensa, né? Nós vamos para lugares de acordo com as nossas condições, com os nossos méritos, né? É claro que a passagem para a espiritualidade, ela de certa forma, ela choca o espírito, porque ele sai, né? É como quando nós estamos dormindo e acordamos, voltamos para a vida. Então, quando nós saímos do nosso corpo carnal, né, quando esgotam as energias, as forças, o espírito ele é chocado nesse momento, não é? Porque ele se encontra numa outra situação. Ele passa a viver num outro plano. E esses primeiros momentos, de um modo geral,
Para aqueles que não acreditam em nada, é chocante, porque ele acha que está vivo ali, encarnado ainda com o corpo, e não está mais. E aí ele começa a sentir a diferença entre estar só com o seu corpo espiritual e não estar com o seu corpo material, ainda que ele tenha reflexos do seu corpo material no seu espiritual, né? Porque esse transe, esse desligamento, ele vai se dando com o tempo. As pessoas que vivem uma vida mais regrada, mais espiritualizada, que compreendem a dimensão, que não temem a passagem para a vida espiritual, esses avançam rapidamente, mas tem aqueles que são apegados, né? Na materialidade, nas coisas, nos objetos, nas pessoas, e esse então precisa ser muito trabalhada para poder se desprender. Então também levam consigo esses sentimentos, né? Você sabe que quando o espírito está fora do corpo, desencarnado, ele tem a possibilidade, por mais atrasado que ele seja, vamos dizer assim, que mais dificuldade que ele tenha, ele tem a possibilidade de enxergar mais as coisas. Ele enxerga muito mais do que quando ele estava no corpo. Porque quando nós estamos no corpo, nós somos muito limitados, não é? Nós somos limitados, né? Quando nós expandimos, por exemplo, a nossa mediunidade, aí nós começamos a sentir outras coisas, a ver que a gente pode, né, se afastar aqui do plano e conviver com outros planos, né? Mas aquele que é apegado à materialidade, não, ele continua achando que ele está aqui sentado, que ele está vivendo, que ele mora naquela casa com aquelas pessoas, enfim, não é? E que já não é mais. Isso leva um tempo até que ele vá. Então os sentimentos também vão junto com a pessoa, porque o que a gente leva dessa vida aqui, né? Dessa vida material que nós temos aqui, da vida no plano terra, aqui que nós estamos vendo. Nós só levamos aquilo que nós adquirimos no nosso aperfeiçoamento ou não é? Nós não levamos nada da materialidade, não fica nada, só vai os sentimentos, as emoções, as aquisições, é isso que vai com o espírito, né? Então, quando à medida que as pessoas vão se desprendendo, elas também vão mudando os seus sentimentos e podem, né, rapidamente assim se libertar daquilo que é negativo. Vocês vão dizer, será que a pessoa ela pode se arrepender assim no momento final que ela está? Pode, porque há muita diferença, né, de nós estarmos encarnados, estarmos a um passo da espiritualidade. É bastante. Para aquele que passa por esse momento é bem diferente. Ele vai sentindo que já não tem mais, né, aquela ligação material. Então, aqui, Joana de Ângeles nos diz, né, nesse livro aqui, ó, Vidas Vazias, que é um livro é o último das obras, né, Divaldo, ele psicografou, e ela nos diz uma coisa importante a respeito dessas questões, porque essas questões do amor, da vingança, do ódio, elas são sentimentos, são emoções que estão na pessoa, né, que ninguém pode, não é como se tu tem um corte na mão, um corte no rosto, que alguém vem, faz um curativo, troca, enfim, cura, fica uma pequena cicatriz, mas aquilo ali não atrapalha em nada. Agora, quem tem esses sentimentos de amor, quem tem sentimentos de rancor, de ódio, de vingança, é diferente. Não adianta principalmente os negativos, né? Querer fazer um curativo nele, fazer uma cirurgia, porque não cura, está dentro dele. Então, somos nós os autores do nosso próprio destino, os arquitetos da nossa casa. Então, nós temos que fazer a limpeza. Nós é que vamos ter que fazer essa cirurgia, essa limpeza por dentro, não é? Não é por fora. No exterior é uma coisa, mas no interior é outra, né? No íntimo, no nosso espírito, na nossa capacidade de inteligência, na nossa capacidade de amar, nós é que vamos ter que mexer nisso. Fazer lá uma asepsia bem feita, não é? Porque não tem quem possa fazer, né, por nós. É bem diferente, né? E aqui ela diz o seguinte, ó, nunca subestimes o amor. Então tem pessoas que dizem assim, mas que bobagem, que amor, que é? O fulano é que faz, que acontece, né? Ele é que é forte, ele consegue fazer, mas só faz maldades, né?
Mas as pessoas, muitos ainda acham que o mal prevalece. O mal não prevalece, o bem prevalece sobre o mal, né? E as atitudes amorosas, os pensamentos positivos, a força que a gente faz para superar dificuldades, isso é o que tem valor, isso é que fica no indivíduo, é isso que vai com a gente quando nós partimos para a pátria espiritual. As outras coisas não, os materiais não. Então ela diz aqui, nunca subestimes o amor, e diz o seguinte, ó, que no íntimo, no nosso íntimo, nós temos a intuição do bem, né, que nos adverte que afetos negociados jamais possuem legitimidade, né, que nós não podemos negociar com os afetos, né, eles não têm legitimidade. Então a pessoa quer ganhar a outra, vamos dizer assim, ludibriando, enganando, mentindo, criando situações assim aparentes de que realmente ela tem aquele afeto e coisa, mas isso não se negocia, isso não tem legitimidade nenhuma, né? O que nós temos que ser é simplesmente sinceros, fraternos, honestos com as pessoas com quem convivemos, não é? A pessoa diz assim, mas eu sou daqueles que diz a verdade, só a verdade para a pessoa, eu não minto para a pessoa, eu digo a verdade. E às vezes essa verdade, gente, ela é grosseira, ela agride, ela coloca a pessoa numa situação difícil. Não que a pessoa não tenha, ela tem que dizer sempre a verdade, mas a verdade ela tem que ser dita com amor e não com aquele sentimento que faz com que fere aquele que recebe essa verdade. Então a pessoa diz, mas o fulano ficou ofendido, mas ficou ofendido? Não, ele ficou magoado. Por quê? Porque aquele que disse a verdade para ele, colocou a verdade de uma forma tão ríspida, tão grosseira, que aí acabou fazendo mal, né? Então, por isso ele diz isso, que nós temos que ser fortes, né? E ser capazes, sem humilharmos quem quer que seja, né? Então nós temos que ter muito cuidado com as coisas que nós dizemos, com as coisas que fazemos, com as nossas palavras, os nossos atos, os nossos gestos, porque eles nem sempre, a pessoa às vezes está bem intencionada, mas ela faz uma coisa que acaba ofendendo o outro, não é? Nós temos que ter cuidado com isto, por isso que ela disse que há uma intuição, nós temos que seguir a nossa intuição que nos adverte, né, que afetos negociados não possuem legitimidade. Falando com relação ao amor que nós temos que ter nas coisas que nós fazemos. Então, quando nós temos essa dificuldade ainda, com relação aos nossos, vamos dizer, os nossos inimigos, né? Ou aqueles que não nos querem bem, ou aqueles a quem nós não queremos bem, porque muitas vezes, gente, nós pensamos que os outros são nossos inimigos, mas não é bem assim. Às vezes nós somos os inimigos dos outros. Nós temos rancor daquela pessoa, nós não podemos ver aquela pessoa, então como é que eu posso achar que ela é minha inimiga? Né? Ele pode não ser tão inimigo meu como eu sou dele. Então nós temos que pensar assim, a gente tem que, é como se a gente estivesse na frente do espelho se olhando, né? E perguntar, o que eu penso? Quem sou eu? Né? O que eu estou fazendo aqui? Será que o fulano me odeia tanto quanto eu não gosto dele, quanto eu não tenho simpatia, isso e aquilo? Que eu não me alegro com o que faz bem para ele, mas também não desejo mal, sabe? Aquela coisa morna assim, que a pessoa não tem dificuldade para vencer. Isso é normal, isso não é assim de, não, porque a pessoa é má, que ela tem que se desdobrar. Não, o amor é uma coisa muito forte, assim como o ódio, o mal também é forte, né? Mas nós temos que fazer o bem se sobrepor a este mal que ainda tem em nós, né? No nosso coração, no nosso íntimo. Tem coisas assim que são muito pessoais nossas, né? Que só a gente sabe. Então, trabalhando isso, né? Tendo Jesus como modelo, tendo a espiritualidade que nos orienta sempre, nós vamos vencer essa dificuldade, né? Então tem uma expressão que fala aqui no capítulo, bem-aventurados os que são misericordiosos, bem-aventurados
os que têm misericórdia, que ele diz assim, ó, que nós, falando a questão do perdão, porque essa questão de amar os vossos inimigos, ela tem tudo a ver com perdão, não é? Com o esquecimento da ofensa, com um trabalho que a gente vai fazendo gradativamente para que esse perdão aconteça, não é? Porque a gente não perdoa assim de repente, nós vamos às vezes perdoando por etapas. À medida que a pessoa vai se mostrando diferente, melhor, nós vamos perdoando, o nosso coração vai ficando mais leve com relação a ele, os nossos sentimentos, a nossa mente, enfim. Porque às vezes a pessoa diz, eu perdoo, esqueço tudo. Esquece até da pessoa que está ali, até do inimigo dele. E não é isso, nós não podemos esquecer. As pessoas têm que estar presentes na nossa vida e nós temos que saber que nós os perdoamos gradativamente pelas suas atitudes, pelas suas demonstrações de regeneração, enfim, né? É um trabalho isso, né, gente? Isso é um processo, não é uma coisa assim de repente. Jesus fazia isso com a maior facilidade, mas é um espírito de muita luz, que veio com uma missão muito especial para nós aqui. Então nós podemos tê-lo como modelo, como exemplo, né? Mas é um processo gradativo que nós vamos conseguindo vencer, porque são barreiras internas nossas, né? No nosso eu, no nosso íntimo, na nossa inteligência, no nosso espírito, é que vai sendo burilado, né, com relação a isso. Mas então ele diz aqui, ó, nesse capítulo dos bem-aventurados, os que são misericordiosos, perdoar os amigos é dar-lhes uma prova de amizade. Vejam bem. Perdoar os inimigos é pedir perdão para si mesmo. Perdoar as ofensas é mostrar que se tornou melhor. Então vejo 3 questões importantes para nós. Perdoar os inimigos é pedir perdão para si mesmo. Quando eu perdoo o meu inimigo, quando eu reconheço que ele errou, enfim, mas que ele merece já o perdão e, enfim, né? Eu peço perdão para mim mesmo, porque muitas vezes nós também não somos melhores, nós também fazemos coisas reprováveis, também apresentamos comportamentos que são muito negativos e que prejudicam os outros, né? Então, muitas vezes nós ganhamos os inimigos exatamente por isso, né? Porque também nós praticamos algumas coisas assim. Depois ele diz, perdoar os amigos é dar uma prova de amizade. Como é que nós não vamos perdoar os nossos amigos, né? Vocês vão dizer, pois mas naquela hora que eu precisava tanto dele, que era tão meu amigo, ele não me auxiliou, não me ajudou, não foi um esteio, não foi aquilo que eu gostaria. Então, acabou a amizade. Acabou a amizade. Então, não eram amigos. Porque nós temos que considerar que nós todos, de uma forma ou de outra, cometemos falhas, temos erros, temos dificuldades, deficiências, enfim, né? Então nós não podemos nos arvorar assim e nos tornarmos inimigos de alguém que foi anos e anos nosso amigo, mas que cometeu lá os seus enganos, as suas faltas, os seus equívocos, não é? Temos que dar um tempo para isso e voltar a encontrar com aquele amigo, né? Então por isso que ele diz, dar uma prova de amizade. Aquele que não perdoa um amigo, e como é que prova de amizade? Que amizade era essa? Não existia, então, né? Então, e perdoar as ofensas é mostrar que se tornou melhor. Então, às vezes nós somos ofendidos assim, por coisas, pessoas, coisas que nós nem vimos, nem conhecemos, né? As pessoas ofendem umas às outras. E é motivo para que a pessoa já saia agredindo, violentando, matando, ou enfim, não. Mas nós temos visto isso, né? Às vezes, por coisas tão insignificantes, as pessoas já saem, agridem o outro, fazem horrores, né, com aquela pessoa, como se, né? Às vezes uma palavra, uma coisa lá que acontece na vida, aí no trânsito, na nossa vida, enfim, as pessoas já saem desesperadas, já querem, o que é isso, né? E não é porque nós estamos na pandemia, não, sempre foi assim, né? Faz muito tempo que nós agimos assim. Então nós temos que ver que aí nós estamos projetando os nossos problemas sobre aquele ali. Se eu não suporto uma palavra, uma ofensa, um olhar, uma coisa de indiferença, de negatividade, e que eu já vou partir para também fazer a mesma coisa, então eu estou muito mal, né, gente? Nós não vencemos nada ainda.
Então nós temos que nos testar para ver a que ponto a gente chega. Que tem aquelas pessoas que dizem assim, ó, ah não, mas eu não levo desaforo para casa. Não, imagina, eu tenho que resolver tudo aqui. Pode até não voltar para casa nunca mais, por essa atitude. Então, não é por aí, né? Então, quando Jesus diz, amai os vossos inimigos, ele está dizendo para nós chegarmos lá e abraçarmos e coisa, até porque aquele que é nosso não vai gostar disso, né? Ele não vai se sentir à vontade. Então, vamos ser honestos. Vamos deixar que o processo caminhe e quando nós virmos, nós vamos ver que aquilo já passou, que aquilo se apagou, que não tem mais sentido, não tem mais resquícios, né? Foi um acontecimento. Tem coisas graves? Tem, coisas muito graves. Mas quem somos nós para fazer o julgamento e para dar a sentença? Nós que acreditamos na reencarnação, nas vidas sucessivas, nós temos a certeza de que a lei de causa e efeito é para todos, independente de quem seja. Todos nós passaremos pela lei de causa e efeito, né? É como ele diz, a assimilação dos fluidos é negativos e positivos. Então, a lei de causa e efeito vai pegar todo mundo, e pega todo mundo, né? Porque nós temos a liberdade, mas também nós somos responsáveis. A semeadura é livre, mas a colheita é obrigatória, para o bem e para o mal, né? Isso é muito claro, né? Nós podemos semear, a pessoa faz o que ela quer. Ah, mas né? Tem pessoas até que admiram, que acham que é coragem, que é valentia, que é desprendimento, quando a pessoa toma certas atitudes agressivas. Não é nada disso. Totalmente, né, fraqueza. Os fortes são aqueles que resistem a esses momentos de agressividade, de violência, de sentimento de vingança, enfim, esses são fortes. Fracos são esses que já saem matando, esbofeteando, gritando, xingando, fazendo coisas. Esses são fracos, né? São fracos, não suportam uma deferência, uma coisa que seja feita com relação a eles. Então, esses espíritos são fracos porque eles sofrerão a lei de causa e efeito, né? Nós temos já, hoje em dia, nós não temos, né, a lei de olho por olho, dente por dente, que era a lei de Moisés, e que ele usava, que era a pena de talhão, ele usava isso porque naquela época eles não tinham ainda o sentimento mais desenvolvido, não havia muita disputa, muita vingança, muita traição, enfim, né? E Moisés tinha que ser rígido e duro com isso, mas depois essa rigidez se tornou tão violenta, tão agressiva, que tinha que haver a mudança, né? Esses espíritos precisavam evoluir, e evoluir só através do amor. E é por isso que Jesus vem com a sua mansidão, com o seu amor, e ele é o mais forte, e ele é realmente o esteio dessa humanidade, não é? Antes do Cristo e depois do Cristo, né? AC e DC. Tá? Então isso mudou toda a história da humanidade, mostrando que não é tão impossível assim nós amarmos aqueles que nos ofendem, que nos caluniam, enfim, não é? Se nós não conseguimos amá-los na extensão que o amor tem, mas nós conseguimos amenizar as nossas relações, nós conseguimos não sofrer, porque a pessoa que traz assim, ó, afeto no seu coração, na sua mente, que ela tem, a intenção dela sempre é boa, ela é uma pessoa feliz. Ela pode não ter grandes coisas materiais, nem nada, mas ela é feliz com os outros quando ela faz alguma coisa para alguém, que ela diz uma palavra, que ela doa alguma coisa, enfim, ela fica feliz, ela fica preenchida, e aquilo lhe dá vida, né? Mas o contrário disso também é verdadeiro. Aquele que tem rancor, que tem ódio no coração, que tem sentimento de vingança, este sofre, esse tem infarto, esse tem doenças mais graves, esse tem coisas que o perturbam constantemente, não consegue dormir, tem insônias e coisas. Por quê? Porque nele não tem amor. Ele é indiferente. Ele trata as coisas como se elas não tivessem valor, não é? E todas as coisas e todas as pessoas têm valores, não é? Então, é importante isso para nós, né, gente? Não quer dizer que pessoas
que amam também não tem os infartos, não tem as doenças e coisas, tem, mas é diferente, são outras coisas. Aquele que é constantemente atingido por esses sentimentos, atacado por esses sentimentos de negatividade, esse sofre muito mais. Esse sofre muito mais. Né? Não tem brilho no olhar, não tem um gesto bonito, está sempre reclamando de tudo, tudo é ruim, tudo é isto, tudo é aquilo. Às vezes ele até diz que acredita em Deus, mas basta que aconteça uma coisa que não está do seu agrado para que, não é? Ele já mude de ideia. Então, para nós, essa experiência é importante, não é? E quando Jesus diz que nós temos que oferecer a outra face, não é? Nós temos que entender assim, ó, gente, que não é bate numa face da outra. Não devolver para o outro a outra face é não devolver ao outro a agressividade que ele fez. Porque se nós oferecemos a outra face, é uma face limpa, uma face que não é agressiva. É uma condição nossa de não o agredir, de não devolver a ele aquilo que ele fez. Vocês vão dizer, mas isso é covardia. Não, isso não é covardia. Isso é grandeza, isso é coragem, isso é sabedoria. Tá? Porque nós temos leis, né? Leis civis, né? que protegem as pessoas. Né? Existe, né? Nós não estamos assim desamparados. Só, não, nesse aspecto, quando ele fala sobre a questão de dar a outra face, o homem, os homens e mulheres, enfim, têm direito à legítima defesa, isso existe, né? Mas essa legítima defesa é aquilo que eu me defendo para preservar a minha vida, a minha condição de pessoa, de ser humano, enfim, não é? Então isso é legítima defesa. Então a pessoa matou em legítima defesa. É uma coisa difícil, né? É complexa, mas ele fez aquilo no extremo da questão. Ele teve que fazer, mas não que isso estivesse morada no seu coração, não que isso estivesse premeditado na sua mente, não é? Então, há que se compreender essas questões. Melhor que não se faça, mas se acontecer, existe isso. A questão da legitimidade da defesa do indivíduo, não é? Então nós temos leis aqui no nosso mundo que prevêem penas e sentenças e coisas a respeito dessas questões todas, não é? Mas nós é que somos os juízes de nós mesmos. Sejamos juízes, julguemos os nossos atos, as nossas atitudes, aquilo que está em nós, que nós fazemos. Esse é o grande juiz nosso. Porque às vezes os juízes do nosso mundo julgam as coisas do mundo de acordo com o mundo, não é? Não que julgue totalmente errado nem equivocado, mas muitas vezes se equivocam, né? Por, vamos dizer assim, artimanhas, trapaças que são feitas na própria sociedade, com as pessoas. Então, às vezes acusam alguém e prendem alguém e sentenciam alguém a anos numa prisão que não é o culpado daquilo ali. E depois de muito tempo vai se reconhecer que ele não estava devendo aquilo, né? A gente conhece muitas coisas, como todos conhecem, né? Então, o que ele nos diz? Que nós temos que oferecer a outra face, não é? Mas não significa que o outro vai te bater na outra face. Não, não é isso. Sentido de que nós não vamos revidar da mesma forma como nós fomos atingidos. Isso é que é o grande ganho, gente. Por que numa discussão, às vezes, assim, uma coisa insignificante, boba, as pessoas se alteram, se agridem, a gente vê todo dia isso aí, né? As pessoas estão fora de si, ficam fora de si. Imagina uma coisa pequena, imagina uma coisa maior. Então, aí a pessoa enlouquece, se atira nas paredes, grita, faz horrores, coisas que não tem sentido. Se a pessoa pudesse se ver nesse momento como ela está, ela teria pena de si mesma, né? Grandeza é ter serenidade nesses momentos da grande dificuldade. Tem que ter serenidade, né? Aconteça o que acontecer, tem que manter a tranquilidade. Tem que manter. Vocês vão dizer, é fácil falar. Não, todo mundo passa por isso, todos nós. E nós que temos a doutrina espírita como base e temos a espiritualidade do nosso lado, nós temos que entender que realmente isso
tem que permanecer em nós. O indivíduo tem que ter tranquilidade. O pai não pode chegar para, vamos dizer assim, conversar com o filho com sentimento de ódio, de vingança, de repreensão, mesmo que o filho tenha errado assim ao extremo. Ele tem que ver de outra forma, né? Ele é o pai, ele é o que tem mais conhecimento, tem mais sabedoria, ele é que vai ter que amparar aquele filho, né? Ele vai dizer, mas eu eduquei, eu fiz isso, fiz aquilo, o que adiantou? Acontece que os espíritos vão se revelando à medida que vão vivendo e vão mostrando o que realmente são. Claro, nós temos que fazer uma base muito boa para que realmente as pessoas consigam avançar. Às vezes a base não é muito boa, às vezes a gente orienta e tal, mas também deixar passar, enfim. Tem que estar muito atento para isso, né? A educação é um processo que precisa de muita atenção para que a pessoa não venha a cair, né? Mas nós temos que contar também que nós trazemos à espiritualidade muitas deficiências. E quando nós reencarnamos uma família, nós não estamos ali por acaso, nenhum de nós, nem os filhos, nem os pais, nem ninguém, nós estamos ali porque nós temos que... ou por afinidade, ou para fazer alguma reparação, ou para retomar alguma coisa que não ficou resolvida. É isso que nós temos que fazer. E não já expulsar a pessoa, já mandar embora porque ele não presta, porque isso, por aquilo. A gente vê muito disso ainda, né? Acolher a pessoa, mesmo que tenha errado ao extremo, tem que acolher. Tem que acolher, né? Porque se não acolher, a vida vai nos cobrar isso, né? Porque se aquela criatura está ali, nós somos compulsoriamente obrigados a fazer o seu acolhimento. Então, é isso que Jesus nos coloca, né? Tem desaprendido o que foi dito olho por olho, dente por dente. Eu vos digo, para não resistir ao mal que vos queiram fazer. Mas se alguém vos bate na face direita, apresentai-lhe também a esquerda. E se alguém quer demandar convosco para tomar a vossa túnica, abandonai-lhe também a vossa capa. E se alguém quer vos constranger e fazer 1000 passos com ele, fazei ainda 2000. Dai àquele que vos pede, e não repilais aquele que quer vos tomar emprestado. Então, assim, nós temos que ir examinando as questões todas, né? Porque elas vão nos propondo, vão nos exigindo comportamentos e atitudes, né? Nós, como disse Pedro tinha uma sogra, Dona Dorcas, a irmã Dorcas, e ela estava assim, com muita dificuldade, né? Muita dificuldade do ponto de vista material, enfim. Aí eles fizeram orações e fizeram uma série de coisas ali, e o Pedro disse para ela, nós precisamos estender as mãos para ela, levantá-la, pegar e levantar, tirar dali, porque ela está caída. Então não adianta nós ficarmos só assim, às vezes discursando, falando, pregando lição de moral. Os que têm filhos aqui sabem muito bem como é que é, não é? Quando eles já dizem, mãe, já vai pregar moral aqui, já vai fazer isso, fazer aquilo, faz isso, né? Porque a mãe fica conversando, o pai fica falando, e entra neles aqui e sai aqui. Então nós temos que ter atitudes outras, né? Como ele disse aqui, vamos levantar, tem que segurar, tem que ver realmente o que ele precisa. Às vezes as palavras devem ser sempre assim bem programadas, para que a gente possa atingir aquele objetivo que nós queremos. Mas muitas vezes, gente, nós somos pegos assim em momentos que o nosso discurso não está pronto. Não está bom ainda, então é melhor não fazer. Não faz o discurso, atende ele de outra forma, abraça, acolhe de outra forma para que ele possa se sentir melhor. Depois faz o discurso, porque às vezes o discurso, em vez de ajudar, complica mais. Depende do que nós vamos dizer, né? Mas geralmente quando a emoção nos toma conta em situações difíceis, nós saímos assim, às vezes atravessados, né? E aí não adianta, aí tu espanta mais do que tu acorda. Então é importante isso para nós, né? E aqui, né, tem uma passagem de Jesus, né, naquelas lutas que eles estavam lá, que Jesus diz para Pedro, embainha a tua espada,
Quer dizer, coloca a tua espada na bainha, né? Para que não faça nada com ela, porque ele ia defender Jesus, ele ia sair, né? E ele disse que não. Vocês vejam bem o que é isso, né? Então, ele pede isso, né? A cruz do mestre tem a forma de uma espada, com a lâmina voltada para baixo. Já observaram isso? A cruz, né? Ela é uma lâmina, a lâmina para baixo, né? E aquela parte que pega para cima ele carregava aqui. Então ele diz, recordemos assim que em se sacrificando sobre uma espada simbólica devidamente ensarrilhada, é que Jesus conferiu ao homem a bênção da paz com felicidade e renovação. Então, vocês acham que Jesus, com toda a sua angelitude, com todo o seu amor, com toda a sua espiritualidade, espírito bastante desenvolvido, com relações extremamente favoráveis na espiritualidade, em todos os sentidos, poderia ter tomado uma outra atitude, ter impedido que eles o colocassem na cruz? Poderia, porque ele fez coisas muito mais, né? Fez coisas milagrosas, vamos dizer, entre aspas, né? Com relação a outros, ao cego, ao aleijado, em tantas outras coisas, ao doente, enfim, recuperou com seus fluidos, porque aquilo era da condição, da cura que ele podia, fluídica para as pessoas, né? Pelo poder da sua espiritualidade. Ele poderia ter afastado dele esse cálice, mas ele não quis. Por quê? Ele quis mostrar toda a sua humanidade, toda a sua condição de pessoa humana. O que aconteceria com um humano normal? Isso que aconteceu com ele, né? De ser maltratado, enfim. Mas ele mostrou para nós todo o caminho, né? Como seria. Ele não revidou, tanto que ele manda o Pedro guardar a espada lá em bainha, a tua espada, porque não era a hora de fazer isso, era o momento de dar a demonstração, e isto ficou para sempre, né? Não tem como, mais vamos dizer assim, mais atual do que nos dias de hoje, não pode ser, né? É atual, né? Não tem, ninguém, nunca foi ultrapassado, nunca foi, as pessoas colocavam algumas religiões, enfim, a igreja romana, naquela época, colocava assim o Jesus como um anjo, uma coisa angelical, assim, fora da realidade. Não era bem assim. A sua alma era assim, mas o seu corpo, a sua pessoa, não, era como qualquer um outro humano, né? E não poderia ser diferente, porque então seria um embuste, uma enganação, né? Se ele não fosse humano como os outros humanos, né? Então nós não estamos, né, buscando super-homens, enfim, pessoas que façam coisas fora da sua humanidade. O que ele exige de nós? Que nós façamos o esforço da nossa renovação. Na medida que eu me renovo, que eu melhoro as minhas atitudes, minhas palavras, que eu passo por cima daquilo que a gente chama de orgulho, de vaidade, essas coisas todas, quando nós conseguimos nos libertar disso, nós avançamos plenamente. E aí a pessoa é plenamente feliz, ela realiza as coisas que ela precisa na sua vida, ela tem condições de avançar, não tem sentimentos de ódio, de rancor no seu coração. De verdade, né? Nós não podemos ser uma coisa no exterior e no interior ter outra. Então, o nosso exterior, a nossa aparência, as nossas coisas, elas têm que refletir o que tem no nosso íntimo, né? Tem alguns que com a prática do mundo consegue fazer essa, mas a gente, né, logo percebe, né, onde está a verdade. Então, que a espiritualidade maior nos abençoe sempre, que Jesus esteja conosco, que sejamos compreensivos na dimensão das nossas vidas, dos nossos sentimentos, e que possamos realmente, gente, aprimorar isto que faz parte de nós.